Olá, estamos começando mais um podcast BQDC, Brasil que dá certo, claro, dedicado a você, que é do grupo Brasil que dá certo. Quem conhece já sabe, são 58 segmentos diferentes, todos complementares, um grupo com mais de 2.100 participantes, que são multissetoriais, líderes em seus segmentos e que promovem diretamente a empregabilidade de 3,5 milhões de pessoas, para você ter uma ideia. Aliás, uma surpresa para muita gente, até do próprio grupo. E além disso, com vários grupos temáticos, e um dos quais mais me alegro é o social, porque nós somos empresários, empreendedores e com relevo social. O Brasil que dá certo social tem 82 projetos que apoiamos diretamente. E muito feliz, porque a cada podcast, que é um sucesso, quero agradecer muito a sua audiência, sempre uma história de vida muito linda, trajetórias brilhantes, como eu costumo dizer, no Brasil, 2% são herdeiros, 98% começaram de menos nada. E por isso que é muito rico esses ensinamentos a todos nós. No programa de hoje, eu trago o doutor Renan Brigante, ele que é cirurgião capilar e que vem falar aqui sobre alguns projetos, especialmente os projetos inovadores que ele vem fazendo. Eu não vou exagerar não, mas na minha opinião, um dos melhores do Brasil no momento em sua área. Renan, Prazer. obrigado por você ter vindo, aceitar o nosso convite, me ter convencido que não foi difícil em fazer um procedimento com você, mas o que me alegrou muito foi conhecer a sua trajetória, que ela é muito rica, e também a maneira com que você trabalha e o resultado, né? Me conta um pouco sobre você. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, Sandro. Quero começar falando principalmente da trajetória que ela se inicia lá atrás na minha cidade, no interior, Venda Nova do Imigrante, interior do Espírito Santo. Foi onde eu decidi fazer medicina. Minha mãe é médica e sempre me levou no hospital. Foi dali que surgiu a paixão pelo processo, a medicina em si, como funcionar, cuidar das pessoas. Ali que nasceu, que foi onde tudo começou. Estudei por muitos anos no interior, né? Aí com 14 anos saí de casa para estudar na capital, para poder ter uma educação melhor e conseguir ingressar num curso de medicina. Foi lá que eu fiquei por 14 anos morando em Vitória, na capital do Espírito Santo, minha terra que eu sou apaixonado, foi uma terra incrível, inclusive com muitas riquezas pouco conhecidas aqui pelos outros estados, mas que vale super a pena. De lá eu vim para São Paulo para fazer a residência de cirurgia geral e posteriormente cirurgia do trauma. E trabalhando nos serviços particulares de São Paulo, foi aí que um grande amigo que também fazia cirurgia descobriu o transplante capilar. Transplante capilar, para mim, sempre foi algo que não era tão natural, Sim, né? Não era tão bonito. As pessoas que faziam, todo mundo percebia, uma visão de muita né? gente ainda, até hoje. Pois é, muito estigmatizado como um procedimento que era sofrido, muito traumático, com resultados Muito artificiais. invasivo e pouco resultado. Exatamente. Foi aí que eu vi uma grande oportunidade. Manter o que eu sempre gostei, que é operar e empreender. E aí foi um novo caminho para mim, foi onde eu decidi arriscar tudo. Tive o apoio da minha esposa, que foi um divisor de águas para mim na época. Nós investimos tudo que a gente tinha Olha para a só. gente conseguir ingressar nessa carreira. Ela acreditou no sonho, foi Aham. uma das maiores incentivadoras que eu tive desde então. Ela viu a possibilidade de fazer algo grandioso, porque eu já gostava muito de operar. Uhum. Sempre gostei. Operar para mim era uma terapia. Sim. Só que quando eu vi o transplante capilar, eu vi uma oportunidade nova. Criar, Aham. inovar. E algo que no transplante não era tão comum. As pessoas estavam acostumadas com técnicas rudimentares, procedimentos antigos que não entregavam bons resultados. Foi aí que a gente teve a ideia de iniciar por um novo caminho no transplante, aprender o transplante tradicional, obviamente, mas trazendo inovação, que era o Aham. mais difícil da época. Foi em 2021 que surgiu, inclusive, a ideia de fazer o transplante sem raspagem. Recente. Recente, muitas pessoas, até pouco tempo atrás, muitos colegas só faziam as técnicas convencionais, a FUT, né, que você Sim. chegou a comentar Sim. comigo que realizou aquela técnica onde fazia uma incisão no couro cabeludo, e também a fio, onde se raspava o cabelo inteiro. Muitos pacientes já pediam: por que você não faz sem raspagem? Qual que é a dificuldade de Aham. vocês fazerem sem raspagem? A gente tinha limitação técnica, a limitação profissional, não tinha equipe
que tinha experiência, não tinha tecnologia, inclusive, para agregar no processo, sistematização, nem metodologia para a gente começar a fazer. Eu tive que partir do zero. Foi ali no início, quando eu estava fazendo muitos casos femininos, que surgiu a ideia. Por que raspar o cabelo da mulher? Aí eu te interrompo um segundo e faço uma pergunta que a grande maioria que ainda não conhece o procedimento a fundo, evidentemente passa Sim. por essa questão. Muitas vezes eu perguntei para alguns cirurgiões o porquê não fazer sem raspar. E quase que em unanimidade, eles me diziam que é muito trabalhoso, Sim. menos eficiente e tem poucas condições de fazer as manobras, tecnicamente falando, Sim. de fazer as ações no paciente e, portanto, não é eficaz. E isso virou aí quase que um mantra por todos os Ah, cirurgiões. E a população como um todo absorveu isso, né? com E aí certeza. eu recentemente, nós nos conhecemos recentemente através de amigos em comum, eu fiquei realmente impressionado. Mas qual é a grande diferença de fazer sem raspar? Então, só partindo do que você citou agora, eu também fui doutrinado naquela época a pensar que o transplante sem raspagem não entregava bons resultados, não entregava uma grande quantidade de fios, dava mais trabalho. Isso é o óbvio para a gente, mas como que a gente ia enfrentar isso? Porque problema todo mundo tem. Agora, Claro, cadê a solução? A gente tem verdade. que criar uma solução. Aham. Então, foi dali que a gente começou a fazer o quê? Vamos trazer tecnologia, vamos criar tecnologia. Vamos testar coisa nova para ver se a gente consegue otimizar o processo. Porque era uma cirurgia, veja, que demorava 15 horas, né? Uma cirurgia para entregar pouquíssimos folículos. Eu via colega fazendo no Brasil que já se intitulava o expert do transplante sem raspagem, entregando pequenas sessões. Uhum. 2.000, 1.500 ou até no máximo 3.000 e poucos folículos, que dá Aham. em torno aí, vai numa média multiplicando por 2 vai até de 6 a 9.000 fios. Sim. Excelente cirurgia para casos pequenos. Então não era uma cirurgia que indicavam para grandes casos, tá? Somente muitos casos muito pequenos e alguns profissionais até que se segmentavam em dias. Por exemplo, ao invés de indicar um dia só de procedimento, você fazia 2 dias seguidos de procedimento para entregar uma pequena quantidade de folículo e ainda correndo o risco de não ter um resultado satisfatório no final. Então, o maior desafio era o quê? Trazer para o tempo convencional, que era da cirurgia com raspagem, esse aí era o maior, né? Que a gente tinha que vencer desde já. Imagina, imagina. Tecnicamente falando, era uma cirurgia que necessitava de mais expertise do cirurgião, principalmente com o transplante convencional, que não adianta você saber fazer só o transplante convencional. Você tem que ter agilidade técnica. Então, você não consegue entregar grandes sessões, você não consegue entregar resultado. E a gente trabalha com resultado. O paciente precisa ter resultado. Sim. Se ele não tem resultado, nós falhamos como profissional. E daí que veio a ideia de não só agregar tecnologia, mas criar uma metodologia para que isso fosse replicável. E não adianta eu ser escravo do operacional eternamente e pensando que só eu vou realizar o transplante sem raspagem. Aham. Então a gente precisava criar uma sistematização para não só reduzir o tempo de sala, otimizar o processo, mas melhorar os resultados, possibilitando até realizar grandes sessões. Foi aí que eu criei a sistematização que hoje a gente batizou de método Brigante. Foi assim que foi possível realizar mesma qualidade de cirurgia da técnica com raspagem. Aham. Veja, hoje eu faço 2 cirurgias em média por dia, numa média de 6 a 8 horas de procedimento. Isso antigamente era impensável. Impensável, né? Quando eu Era o comecei a dobro. fazer transplante, as pessoas falavam: você nunca vai conseguir fazer. Aham. Eu acho que esse não é o caminho. Não vá por esse caminho, porque os profissionais que fazem o sem raspagem não conseguem entregar bons resultados. E é exatamente o oposto. O que a gente descobriu? Nós não só conseguimos entregar um resultado muito satisfatório, como entregar mais naturalidade, em dois sentidos. Da área doadora, que a gente preserva mais, porque a gente, como vê o cabelo grande, a gente sabe exatamente o que a gente pode tirar com precisão, sem danificar a área doadora, sem extrair com muito furor ali e detonar a área doadora do paciente. E também na área receptora. Como o cabelo está grande, a previsibilidade do resultado fica melhor, porque a Entendo. gente consegue entender ângulo, direção de uma forma mais eficaz. Aham. Falando em eficácia, por exemplo, 3 pilares me ocorrem aqui. O primeiro é da harmonia, harmonizar, quer dizer, a gente Exato. quer cada vez mais naturalidade. Mas depois tem 2 coisas que me chamam muito atenção e é impressionante.
E o seu paciente, primeiro que você faz em meio período, né, uma cirurgia robusta, né, em 6 horas, Grande. uma cirurgia grande. E depois de 3 dias, a pessoa já pode voltar a trabalhar. A gente Exato. pode incorporar isso ao seu método desenvolvido? Como é que você definiria o método Brigante? Também, porque o método Brigante é um compilado, né? Eu sempre priorizei em fazer um transplante o mais natural possível. O Aham, transplante sempre foi temido, sempre foi uma cirurgia muito estigmatizada. aham. Tenho certeza que você já viu vários que são muito Com muito artificiais. preconceito, inclusive. Ah, o cabelo de É, boneca, é, é. plantação de cenoura, por aí Aí vai. vai, O pessoal morre de medo de fazer até hoje. E esse é um medo que, de fato, faz ele sentido. faz total sentido. Hoje, 80% do meu consultório são pacientes que já fizeram um transplante mal sucedido. Aham. E aí que eu falo, nunca ter pressa, é fazer bem feito. Daí, partindo do princípio que eu tenho que entregar a naturalidade, que é o que que é a naturalidade? É ninguém perceber que o paciente fez o A procedimento. naturalidade seria quando você encontra com alguém, essa pessoa te olhar nos olhos e não no cabelo? Perfeitamente. Nem o cabeleireiro conseguia identificar. Esse nível de refinamento que a gente chegou é algo que eu trouxe para minha prática, testando, aprendendo principalmente sobre agismo, conceitos, proporcionalidade. Isso tudo é muito importante para a gente entregar um resultado satisfatório para o paciente, mas ao mesmo tempo sem que fique aquele estigma visível de procedimento realizado, que é o que hoje a medicina estética tem fugido. Aham. Cada vez mais a gente tem priorizado resultados naturais. E no transplante é obrigação ser natural. Não é que a gente prefere, nós temos que entregar um resultado natural. Esse é o segredo. E trazendo a naturalidade, a sistematização que possibilitou entregar resultados mega e giga sessões para os pacientes, foi aí que surgiu o método Brigante. É um compilado de técnica e metodologia que possibilitou entregar hoje o que eu chamo do melhor transplante que tem. Alto padrão, que é algo que eu consegui replicar. Hoje já tem cirurgiões treinados por mim, tanto no Brasil quanto no exterior, que já conseguem fazer. Entrou num ponto que era a próxima pergunta, inclusive. Você é jovem, mas ao Sim, mesmo tempo com essa brilhante atuação, evidentemente o assédio passa a ser maior, todos querem falar consigo e todos querem fazer também contigo o seu procedimento. E você me dizia, quando nos encontramos há pouco tempo atrás, que você tem um projeto em escala, que você vai replicar a sua excelência através de profissionais treinados ou que já são treinados por você exato. num projeto que se mistura com o empreendedorismo. Isso me chamou muita Isso. atenção, inclusive para poder, convidá-lo com mais força aqui para o nosso encontro, que é a sua característica de empreendedor. Aquela história, né, 2 médicos se formam na mesma faculdade, um monta um hospital e o outro vai trabalhar no hospital, É né. isso aí, E o empreendedorismo é uma força que nos move. com Conta um certeza. pouco sobre as suas próximas atividades aí. É isso aí. Partindo desse princípio que a gente conseguiu replicar e entregar o mesmo padrão e uma qualidade excepcional de cirurgia, veio a ideia. Nunca o negócio pode depender só de mim. Não tem condições a gente ter um negócio, um business que é incrível, uma técnica que é incrível, uma metodologia que funciona, track record maravilhoso, pacientes super satisfeitos, resultados naturais dentre políticos, pacientes de mídia, pacientes artistas, seja grandes CEOs, e até o pequeno empresário, estão misturados aí e ninguém sabe o que fez. Ou Aham. seja, trabalho bem feito. Como que eu vou replicar isso? Foi aí que surgiu a ideia de fazer uma clínica, né? Só que não é um conceito de clínica tradicional, de franquia, e sim uma marca, né? Uma chancela para o profissional que de fato entrega o mesmo padrão de cirurgia. Foi aí que nasceu a No Shave Clinic. A No Shave veio exatamente para isso. Como se chama? No Shave Clinic. Como é que você vai aplicar isso? Existem cirurgiões que já são treinados por mim, que já atuam com transplante capilar há aproximadamente 1 ano e meio, que já entregam o mesmo padrão de cirurgia. E para o paciente que não consegue, por exemplo, fechar comigo, seja por uma questão financeira ou até uma questão de agenda, Mas sua mão está estendida. exatamente, ele consegue ser atendido pela minha equipe, são profissionais altamente capacitados. Eu confiaria um parente meu sem problema algum para fazer. Uhum. E não é o cunhado, não, seria minha mãe, por exemplo. É. Então, isso que é importante, a gente mostrar para as pessoas que de fato não só funciona, como é possível replicar uma sistematização que entrega excelentes resultados. Então, o paciente não precisa ficar preocupado se ele vai operar com outro profissional da minha equipe, que ele Aham. vai ter a mesma qualidade, mesmo resultado.
principalmente com a mesma equipe. Agora, de novo para os leigos de plantão, Sim. inclusive eu. Eh, Qual é a velocidade de tempo de cirurgia? Quanto tempo pode sair para trabalhar? E em quanto tempo já está com todo o procedimento completo? Em média, dura 7 horas o procedimento. Outro medo muito recorrente que os pacientes têm é onde vai ser feito o procedimento. Eu sempre fiz em ambiente hospitalar. Eu lembro quando eu comecei e muitas pessoas questionavam por que você não faz em clínica? O custo é muito menor, é muito melhor você fazer em clínica. Você dá um dormonide oral, uma medicação oral, tá ótimo. O paciente eu nunca quis me arriscar. A verdade é que eu sempre prezei pela qualidade desde o início, porque Aham. era uma experiência traumatizante para muitos pacientes. Provavelmente você já conheceu alguém que ficou acordado durante todo o procedimento, saiu traumatizado, não indica, sentiu dor no pós-operatório. Então, esse era outro desafio que a gente tinha que A vencer. dor, é verdade. A dor e a experiência do Até paciente, porque não é porque uma anestesia geral. não é uma anestesia geral, era uma anestesia local associada a uma medicação oral para dar um leve sono, só que o paciente muitas vezes despertava, alguns até paravam para almoçar no procedimento. Que Então, loucura. isso era muito incômodo, o paciente ficava ansioso, ouvia tudo que estava acontecendo ao redor, sentia, porque ele precisava reaplicar algumas vezes o profissional precisava reaplicar a anestesia, e isso era desconfortável. Foi aí que veio a ideia, vamos associar, eu que já sou cirurgião, já vivi muito dentro de centro cirúrgico, vamos associar a sedação intravenosa, que é parecida com a de endoscopia e procedimentos um pouquinho mais invasivos, para o transplante capilar, porque a gente vai trazer mais segurança, reduzindo o risco de quê? Toxicidade por anestesia local. Isso também existe e poucas pessoas falam sobre isso. O profissional que a gente vê por aí acaba vendendo para o paciente. É uma excelente experiência, né, que tem baixo risco por ser com anestesia local, só que esse risco ele também existe. Então a gente minimizando o risco para o paciente, trazendo mais segurança, né, fazendo ambiente hospitalar, infraestrutura, equipe multidisciplinar treinada para qualquer tipo de intercorrência e associando também tecnologia, cara, a gente consegue entregar uma baita experiência para o paciente, segurança e conforto. Que é o que mudou a experiência do paciente como um todo. Essa coisa da experiência é incrível, essa coisa que parece antagônica, mas é É, complementar. Eu estou aqui no estúdio, aqui junto conosco, o Thiago Simpatia. O Thiago que entende muito bem o que eu quero dizer. Ele lida com grandes empresários, mas ao mesmo tempo está no chão de fábrica, está lá na favela. O que não é diferente do Sandro, o que é diferente do Brasil que dá certo. Nós falamos de 82 projetos, mas que eu conheço visceralmente cada um deles. Eu ponho o chinelo e vou para cima, vou nos hospitais, vou na favela e falo com o PIB brasileiro. Estou provocando isso porque em uma das nossas conversas você me chamou a atenção também como foi útil e como foi um grande aprendizado para você ir para o front. Porque você fala aí com um público, evidentemente, público A, por exemplo, mas você teve experiência, apesar de jovem, experiência em lugares muito nevrálgicos e que é, você teve que fazer grandes enfrentamentos, mas eu tenho a impressão que isso te ajudou na linha profissional. O demais. que foi isso para você? Principalmente a residência de cirurgia, a minha residência de cirurgia me cobrou muito, não só como profissional, mas como pessoa. Isso me agregou muito profissionalmente e, posteriormente, eu tive a oportunidade de trabalhar em muitos locais, principalmente o SUS, e me deu uma visão de empreendedorismo que eu não tinha. E foi ali que virou a chave, inclusive. Foi na minha residência, como cirurgião geral, que eu comecei a ter uma ideia do que é o empreendedorismo, como a gente trazer por mais que a gente esteja no SUS, né, naquela época, como que a gente vai trazer uma experiência melhor para o nosso paciente? E quando eu ingressei no transplante capilar, o que você até me perguntou anteriormente é que o medo das pessoas era o quê? Demorar para voltar para a rotina, né? Então, você fazendo um processo com mais segurança, mais conforto, você minimiza danos. Ao passo que o paciente, ele não vai ficar sentindo dor no pós-operatório, não vai ficar sentindo muito incômodo. Por quê? Essa sedação que a gente faz é uma sedação profunda que não deixa sensibilizar receptor de dor. Então, o paciente não sente nada na cirurgia nem no pós-operatório. O que era uma economia para muitos foi um grande tiro no pé. Porque a gente conseguiu virar a chave de fazer o quê? Nós entregamos não só um transplante de alto padrão, mas uma experiência alto padrão. Então, você sai daqui recuperado, volta a trabalhar em até 3 dias está numa academia, fazendo seu exercício físico, já pode sair para jantar na mesma semana com a patroa. Isso é um grande diferencial, porque o que era antes algo temido,
lá atrás, na minha residência, foi que eu comecei a aprender. Não adianta a gente só operar o cara e dar tchau. A gente precisa participar do processo de pós-operatório ativamente. A recuperação do pós-operatório também é fundamental. Entendo. A gente tem que pensar no perioperatório como um todo, não só o pré-operatório, o ato cirúrgico e tchau. O pós-operatório ele tem que ser rápido e tem que fazer o paciente recuperar o mais rápido possível. Ninguém quer fazer uma cirurgia e ficar 15 dias em casa. Você Verdade. pode ficar 15 dias deitado hoje? Impossível. Ninguém consegue. Então, a, essa sistematização que a gente trouxe, todo esse cuidado, foi para facilitar o retorno precoce para a rotina, que é algo que as pessoas não conseguiam com o transplante capilar. Na evolução do empreendedorismo, você vem agora com uma nova frente também, na Sim. ampliação e a abertura de um hospital, num shopping importante aqui em São Paulo, Cidade Jardim. O que será? Vai ser um hospital voltado exclusivamente para o transplante capilar e será uma associação de 2 projetos que eu tenho, que é tanto o meu projeto quanto o da No Shave, e nós vamos montar o maior centro de transplante capilar do Brasil, talvez, sem dúvida alguma, do mundo. Vai Ah, ser que o maior centro maravilha. de transplante focado só na técnica sem raspagem. Quando será? Vai ser provavelmente na segunda metade desse ano, já tá em vigência. Nós vamos não só participar, vamos cobrir. Quero te agradecer pelo fato de ter me recebido tão bem na sua casa, Que isso, na meu. sua clínica. Eu Prazer. sempre digo que a amizade, a relação de empatia não está ligada à cronologia, ao tempo que você se conhece, mas à intensidade. Então, quando a gente se encontrou, ali já não tivemos dúvidas que Legal seríamos demais. amigos e parceiros. Todos que me conhecem sabem também dos critérios que eu tenho com várias coisas. E aqui de público, fico não só tranquilo em dizer, mas faço questão em dizer que estarei nas suas mãos em breve É isso e aí. que continue assim, jovem, com empreendedorismo. É Obrigado. disso que o Brasil precisa. Queria te perguntar sempre o que eu faço no programa, o que é o Brasil que dá certo para você? Ah, o Brasil que dá certo, sem dúvida alguma, é o Brasil que, através do empreendedorismo, Aham. consegue, de fato, transformar a vida das pessoas. Esse é o objetivo. Não adianta nada a gente deitar a cabecinha à noite e não ter feito nossa missão aqui. E a missão depende muito do nosso propósito, né? O meu propósito, desde o início, sempre foi, de fato, não só transformar, mas participar ativamente da transformação que vem até após o transplante. Que bom, Esse é um prazer muito grande que eu tenho. que bom. Obrigado por ter vindo ao programa. Que é isso, prazer enorme, irmão. Terminamos aqui mais uma edição do nosso Brasil que dá certo, sempre trazendo líderes multissetoriais, aulas de empreendedorismo e principalmente mostrando, sim, que o nosso país é um país que dá certo. Não é o que queremos, não é o que vai ser, não é o que deu, não é o que faz, é o que dá. Efetivamente, ele está no presente. Dá certo, a nossa obrigação é mostrar isso aqui. Até o próximo encontro, pessoal.